Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. Amém. Tu és a minha força, a minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Tu és a minha força, a minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Louvores a ti, meu rei, teu nome bendirei, com alegria e gratidão. Cantarei as tuas maravilhas, o teu poder eterno, supremo autor da salvação. Cantarei louvores a ti, meu rei, teu nome bendirei, com alegria e
gratidão cantarei as tuas maravilhas, o teu poder eterno, supremo autor da salvação, autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação, autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação. Cantarei louvores a ti, meu rei, teu nome bendirei com alegria e gratidão. Cantarei as tuas maravilhas, o teu poder eterno, supremo autor da salvação, autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação, autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação. Tu és a minha força, a minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Tu és a minha força, a minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Cantarei. Que feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar, religados a Deus. Que feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar, religados a Deus, que adotou-nos como filhos, que a comunhão estabeleceu, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, que adotou-nos como filhos, e a comunhão estabeleceu, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Que feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar, religados a Deus. Que feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar, religados a Deus, que adotou-nos como filhos, e a comunhão estabeleceu, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, que adotou-nos como filhos, e a comunhão estabeleceu, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Boas novas de perdão, alegria, salvação, redimidos nos gloriamos, não somente na cruz. Boas novas de perdão, alegria, salvação, redimidos nos gloriamos, não somente na cruz. Feito singular.
Senhor, quero te dar graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti eu quero me alegrar e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos fazer como salmista e continuar cantando louvores ao Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz... Olá, meu irmão, minha irmã da CIB. Mais uma vez estamos juntos aqui para seguirmos agora no nosso novo estudo, um novo livro que nós temos aprendido junto aí nas quartas-feiras, Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária, do David Mathis. Esse livro aqui, que é em formato de e-book, então acredito que tenha facilitado aí o acesso dos irmãos. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós a partir dessa lição de hoje. Bom, na devocional anterior, né, o pastor Minadab falou sobre como a graça indomada, ou uma graça que não tem amarras, por assim dizer, ela se faz manifesta na nossa vida por ação do próprio Deus. E hoje, nessa parte que a gente vai ler aqui no livro hoje e estudar, ela fala mais sobre maneiras práticas em como nós acessamos essa graça, né, por assim dizer. Então, agora o livro começa a ficar um pouco mais prático, e nessa sessão introdutória ainda que a gente começa a ver algumas bases das quais nós temos que estabelecer ali a nossa vida diária, a nossa vida devocional a Deus, no sentido de nossa devoção a Ele diariamente. O que a gente precisa ter em mente quando a gente busca a Deus pela palavra, pela oração, pela comunhão com os nossos irmãos. E nesse sentido, o autor vai trazer aqui a ideia de meios de graça. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou talvez não com esse nome, mas certamente você que está envolvido com a vida da igreja já se deparou com esses meios de graça, né? Uma ressalva importante, porém, que o autor faz é que a gente não entende esses meios de graça como sendo uma forma pela qual nós conseguimos ganhar essa graça, ou uma forma pela qual a gente pode recebê-los em troca de algo, né? Porque a graça é, por natureza, algo livremente dado por Deus, né? É uma graça indomada, como nós vimos na última reflexão. Mas a ideia aqui dos meios de graça vai ser como o cristão faz para que ele possa estar alinhado e possa estar no lugar devido para receber essa graça de Deus, né? Ele começa falando sobre como nós recebemos essa graça na nossa justificação, né? O próprio fato de nós sermos feitos justificados em Cristo é um ato gracioso do Pai, né? Na nossa santificação, a partir do momento que nós já fomos justificados na pessoa de Jesus, no trabalho que Ele fez por nós na cruz, e aí a partir daí passamos a viver uma vida em santidade, em busca dessa santidade, que é um se parecer mais com Cristo, se parecer mais com o próprio Salvador que nos justifica. Então, esse próprio caminho de santificação é graça também de Deus. Então, perceba como a graça ela permeia não só a nossa salvação, a forma como na qual nós fomos salvos, mas também como nós vivemos após recebermos a salvação de Cristo Jesus. Isso porque Deus irá realizar em nós, através da graça, como sua palavra diz, tanto o querer quanto o realizar. Então, os desejos santos, a nova vontade do nosso coração, que é de agradar a Deus, a partir do momento que nós somos salvos em Cristo, tudo isso é colocado em nós pelo próprio Deus. Isso é um ato de graça para a nossa própria santificação em Cristo Jesus. Mas o que você talvez possa se confundir em alguns momentos é que não parece muito que você pode ficar parado, né, totalmente inerte, e tudo vai acontecer com você e você vai ser progressivamente cada vez mais santo, né? A gente sabe que na realidade não é exatamente isso que acontece. Então, como a gente concilia essa ideia com a ideia da graça, que é algo que faz tudo por nós, sem precisar
das nossas ações, né? E a ideia aqui que o autor vai trazer é pautada, né, lá no versículo 10 do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Interessante notar aqui que a graça de Deus não tornou Paulo passivo, né? O fato de Deus ter dado livremente graça a Paulo para sua salvação e sua progressiva santificação não fez com que ele ficasse passivo, né? Parado, só esperando algo. Pelo contrário, ela forneceu energia para que Paulo, pela disciplina e pelo esforço, sim, pudesse receber essa graça no progredir da sua vida cristã, né? Então, cada energia, cada ação, cada atitude que Paulo teve no seu ministério de esforço, de disciplina, foi gerada, né, por um combustível comum chamado graça. Então a graça capacitou Paulo a desprender do esforço, da disciplina que ele precisava para colocar a sua salvação em prática nesse sentido de obras, né, em mostrar a sua salvação, em desenvolver a sua salvação nas obras que seriam consequência dessa salvação que ele já tinha recebido em Cristo. Esse é um conceito muito interessante que o autor vai trazer aqui, né? Agora que nós somos salvos e vivemos de forma buscamos viver de forma santa, com novos desejos, com novas intenções nos nossos corações, buscando corrigir, né, de certa forma, os nossos caminhos de vida. Esses caminhos eles são corrigidos sim pela graça. Nós somos santificados e feitos santos cada vez mais à imagem de Cristo pela graça, mas essa graça ela nos capacita e nos impulsiona a ter atos e atitudes e a viver de forma esforçada, sim, disciplinada, sim, para a glória de Deus. E a ideia que o autor vai trazer aqui é que qual é a melhor forma, ou melhor dizendo, qual é a forma pela qual nós recebemos o dom de Deus, a graça de Deus, para conseguir, né, realizar tudo que a gente precisa realizar, fazer tudo que a gente precisa fazer na vida cristã. Como que a gente faz isso? Fazendo essas coisas. É muito interessante isso, né? Como é que a gente recebe o dom de Deus de ser mais santo? Sendo mais santo. Como é que nós recebemos o dom de Deus para cada vez mais desejá-lo, para cada vez mais conhecer a Cristo? Como nós recebemos isso em graça? Buscando conhecer mais a Cristo, buscando crescer mais em graça, buscando crescer mais na oração, na leitura da palavra e na comunhão com os nossos irmãos. E aqui ele vai trazer uma citação do Andrew Whitney, que fala sobre uma metáfora que talvez possa te ajudar, né? Como é importante, como cristão, nós nos colocarmos no caminho da graça, nos colocarmos ali alinhados por onde a graça passa, né? E ele traz as histórias aí de Bartimeu e de Zaqueu, que foram pessoas que se colocaram, né, de própria disposição no caminho de Cristo. Então, eles não forçaram a mão de Jesus para nada, eles chegaram com uma atitude de humildade, não exigiram nada de Cristo, não demandaram nada, ou não fizeram nada que fosse pelo seu próprio esforço para que as suas situações fossem resolvidas, mas eles simplesmente se colocaram no caminho de Cristo para que recebessem essa graça dele. Mas como na prática que nós recebemos essa graça, né? Quais são de fato esses meios de graça? E aqui ele vai trazer a ideia de que existem várias formas pelas quais Deus demonstra e canaliza a sua graça até nós. Mas nos parece que normalmente aquelas que mais são eficientes ao produzir uma vida genuinamente aprofundada de conhecimento de Deus, de relacionamento com Jesus, que nos faz de fato crescer em Cristo, são aquelas mais básicas que você ouve provavelmente desde criança e que muitas vezes nós negligenciamos, né? São os caminhos ordinários, é a oração diária, é a nutrição bíblica, é o se deleitar na palavra de Deus, buscando conhecer quem Ele é a comunhão com os nossos irmãos em uma comunidade de fé como a nossa lá na CIB. Então, esses meios de graça que nós negligenciamos muitas vezes são principalmente os que fazem com que nós cresçamos cada vez mais em receber essa graça vinda diretamente do trono de Deus em Cristo Jesus. Contudo, o autor aqui vai dar uma virada de chave que eu acho que é o que você vai precisar prestar bastante atenção e memorizar e internalizar isso para a sequência dos nossos estudos aqui.
nenhuma dessas disciplinas, nenhuma dessas atitudes e ações que nós temos na nossa vida cristã, nenhuma dessas práticas tem como objetivo em si mesmo nos transformar ou nos fazer crescer. Esse não é o objetivo final. Ele vai argumentar, e eu concordo com ele quando ele diz que o crescimento espiritual, porque nós lemos mais a Bíblia, e porque nós oramos mais, e porque nós frequentamos a igreja, é um efeito colateral, por assim dizer. É uma consequência. Mas que o objetivo dessas práticas e o objetivo desses meios de graça são exclusivamente um: conhecer mais a Cristo. Conhecer mais ao Senhor. Ele cita Oséias, capítulo 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É para isso que nós oramos. É para isso que nós lemos a Bíblia. É para isso que nós vivemos em comunidade. O crescimento que surge a partir dessas práticas, e naturalmente surgirá, ele é uma consequência. E ele é um efeito de um conhecimento cada vez mais apurado do nosso Salvador, de Cristo Jesus. É isso que o Evangelho de João vai dizer, né? E a vida eterna é esta, capítulo 17, versículo 3. E aí, parafraseando aqui, e é esse o objetivo dos meios de graça: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É dessa forma que nós recebemos graça. É dessa forma, é por Cristo que nós recebemos graça. E é a partir da graça que nós recebemos dele que nós somos impulsionados e cada vez mais progredimos para uma vida de mais santidade, de mais a semelhança com o próprio Cristo. Não para que nós nos transformemos e para que sejamos pessoas melhores. Para que isso seja uma consequência de um melhor conhecimento de quem Deus é. Para que o objetivo final seja conhecer mais a Jesus. Isso, meus irmãos, deve encher os nossos tanques. Isso deve ser a razão pela qual nós acordamos de manhã. Isso deve nos motivar e nos dar a visão, um vislumbre do nosso alvo, da nossa linha de chegada final, que é sempre se deleitar e conhecer mais de Cristo. Porque quanto mais conhecemos, quanto mais nos debruçamos nos meios de graça que Ele mesmo provê, mais nos deleitamos em saber das verdades maravilhosas sobre quem Ele é. E a partir do prisma de Cristo, tudo na nossa vida passa a fazer sentido. E não existe outro resultado para isso, a não ser um crescimento espiritual. A não ser mais vontade de, sim, pelo nosso esforço e pelas nossas disciplinas que foram angariadas e impulsionadas pela graça dele mesmo, continuar progressivamente buscando conhecer mais a Cristo. Por fim, a ideia é que essas práticas e esses hábitos espirituais que nós vamos aprender aqui ao longo desse estudo não sejam simplesmente uma lista de coisas para você fazer no seu dia. Não entrem lá no meio do lavar louça, do colocar a roupa para lavar, do levar os filhos na escola. Que não seja simplesmente mais um a fazer ler a Bíblia. Não seja simplesmente mais um a fazer separar um tempo para oração. Mas que essas coisas de fato sejam a real razão e a real motivação que nós tenhamos nos nossos dias para conhecer e nos deleitarmos em Cristo. Para que não seja um fim em si mesmo. Porque se nós não usarmos esses hábitos e essas disciplinas com o objetivo pela qual elas foram criadas, que são acessar a graça de Cristo e se deleitar nele, se nós não usarmos eles com esses objetivos, mas usarmos pelos objetivos que nós achamos que devemos fazer, seja pelo nosso próprio crescimento ou por algo mais egoísta do que o objetivo real, nós estaremos deixando de lado e negligenciando o real presente que Deus nos dá, que é o próprio Deus. É o próprio Deus feito manifesto na pessoa de Cristo Jesus. Então, a nossa oração e o que o autor usa aqui para encerrar essa lição, né, é que nos próximos capítulos e nas nossas mini aulas que teremos aqui, né, nos nossos estudos, nós possamos tirar o foco um pouco das disciplinas e dos hábitos espirituais em si e possamos olhar para os meios de graça que Deus dá para ele, para nós, melhor dizendo, a partir dele, para a sua igreja, para a sua comunidade de fé. Olhemos para as formas que Deus manifesta a graça para nós e a partir de então possamos criar hábitos e disciplinas para se deleitar, para se alegrar e para continuamente conhecer mais e acessar cada vez mais essa graça. Não que seja simplesmente
errado você ter uma lista de coisas para fazer, ou usar, né, uma lista de forma mais organizada, talvez, ali mais metódica, para conseguir cumprir com as suas disciplinas e seus hábitos espirituais. Isso não é o problema em si. Mas não faça disso o foco. Não faça disso a razão pela qual você... Não faça simplesmente o riscar o botãozinho ali para dar um check que você fez, conseguiu fazer aquilo ali, conseguiu ler a Bíblia naquele dia. Que esse não seja o objetivo, riscar aquele a fazer na sua lista. Que o objetivo seja, ao fazer aquilo, conhecer mais a Cristo e deleitar-se mais nele. É isso que nós tínhamos para estudar hoje. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a graça de Deus e os meios de graça com a qual Ele nos agracia. E eu espero vê-lo aqui na próxima oportunidade também, para que prossigamos, conhecendo mais a Cristo, nos deleitando nele e assim crescendo como corpo. Até mais, irmãos.